Oi, gente. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Nossa, eu fiz uma confusão aqui agora para começar essa live, por isso que eu atrasei um minuto. Camila, seja bem-vinda. Primeiro entrar na sala. Tudo bem? Tá boa a imagem? Tá bom o som? Denise Correia, seja bem-vinda. Boa noite. O cabelinho. A gente sempre entra aqui e começa a arrumar o cabelinho, né? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Daniela, hoje o assunto é muitíssimo interessante. Hoje o assunto é com a Adelaide Mendonça, que vai falar sobre relacionamentos nesta pandemia. Gente, tem muito pra gente conversar aí, hein? Muito, muito. Enquanto a gente espera a Adelaide, vamos aguardando. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Compartilhem para que as pessoas entrem aqui para participar da live, que me sigam no Instagram, @AngelaDami, né? E que curtam esta live. E a gente está aguardando, tá aguardando aqui a Adelaide Mendonça. Enquanto isso, deixa eu dar um recadinho. A Adelaide tá aqui, deixa acenar, Adelaide, pede aí para entrar. Deixa eu dar um recadinho dos meus parceiros Sansara Boutique, Dona Carmen, com coisas lindas. E aguardem, aguardem. Ah, eles estão lá higienizando tudo, a Rosana muito consciente, e logo eles voltam com muita novidade para vocês. Dona Carmen Sansara, capricho com lindas sugestões, outono e inverno, você não pode perder, passe por lá também. Eu calço, né, os calçados de capricho e eu visto as roupas de Sansara. E da Rosa Eletricidade, que é a nossa parceira de sempre também, com atendimento lá todinho, com os cuidados que são necessários, com funcionário na porta, com álcool gel, com entrada, né? Entra por um lugar, sai por outro, e também usando máscara, todo o pessoal, e lá você encontra toda a parte elétrica e chuveiros, agora quentinho, é uma delícia tomar banho quentinho, e você encontra várias marcas, torneiras, lustres dos mais variados. Deixa aceitar a Adelaide aqui, vamos lá, Giovanni Adami, Isabel, vamos entrando e vamos compartilhando, gente. Tem um aviãozinho que vou... Adelaide, tudo bem Olá, com você, querida Adelaide? tudo bem? Graças a Deus. Como é que está? É um prazer recebê-la aqui na live. Muito obrigada por ter aceito o convite. A gente sabe que a sua agenda é muito, né, comprometida, ainda mais em tempos de pandemia, não é, Adelaide? Pois é, pois é. Em Muita tempos gente com o malucos, emocional né? aí abalado. Pois é, as pessoas têm sofrido bastante com esse tempo. A gente tem tido realmente uma demanda bem alta clínica em função das angústias que tudo isso vem gerando em todos nós brasileiros, né? Em todas as pessoas. Isso aí. Mas antes da gente começar nosso bate-papo, as perguntas, vamos convidando o pessoal aí para entrar. Tem aviãozinho. Mande para os contatos, que o assunto hoje é muitíssimo interessante. Mandem coraçõezinhos, porque a gente adora receber coraçõezinhos aqui na nossa live. E deixa eu contar um pouquinho da Adelaide Mendonça. É, Adelaide Mendonça Nascimento, que é psicóloga e especialista em psicologia clínica, membro da International Institute for Bioenergetic Analysis de New York, membro do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo e ABS-SP, formação para constelações familiares e SPAB. Tem aqui um nome que eu acho que está em alemão, né, Adelaide, que eu nem vou arriscar falar. Está em alemão aqui, ó, de Munique. MBA pela FGV em Gestão Estratégica de Pessoas,
Executive Coach, Sociedade Brasileira de Coaching. E olha, essa pessoa com todo esse conhecimento, com toda essa formação e com toda essa simpatia e esse carinho, já esteve em nosso programa, dando entrevistas, e agora a gente está em casa, então nada melhor do que as lives, né? Pois é, em tempos de lives, né? E como é bom poder chegar para as pessoas, e que bom que a gente tem esse recurso para nos reaproximar de novo, né? Que bom que a gente pode se reconectar aqui através da internet e das lives. Com certeza. Bom, vamos lá, vamos começar, que a gente tem aqui muita pergunta para fazer, Adelaide. Vamos começando assim: os relacionamentos estão à flor da pele. Em casa, famílias inteiras, né? Pais, os filhos, filhos de várias idades. Essa crise está nos colocando à prova, Adelaide, e sendo um desafio para cada um de nós nesse momento. Com certeza, Ângela. A pandemia trouxe um convívio muito mais intensificado das famílias, né? Com o isolamento social, por mais que nós aqui no Brasil não estejamos experimentando o isolamento social em sua plenitude, né? Por mais que a gente não esteja cumprindo um isolamento social tão rígido quanto nos países europeus ou nos Estados Unidos, enfim, ainda assim a gente foi obrigado a ter um convívio muito mais intenso dentro de casa, né? Os filhos estão em casa, muitos maridos e mulheres passaram por um longo período em casa, então empresas que deram férias, pessoas que perderam seus empregos, então esse convívio foi altamente intensificado pela pandemia, e com isso os conflitos foram ficando mais evidentes, né? Aí vem aquela questão de a gente ter que... Eu ouvi de um paciente que falou: é fácil a gente ficar casado trabalhando, viu, Adelaide? Porque é muito difícil ficar junto o tempo todo. Ele falou: desde que a gente casou, a gente nunca tinha ficado junto o tempo todo por tanto tempo, né? Os dois foram trabalhar em casa, e ele falou: olha, o que a gente experimentava era uma semana na praia, e aí era um tempo de férias, um tempo fora de casa, fora da rotina, né? E de repente as pessoas se viram realmente tendo que conviver dentro de casa com todas as tarefas do lar, com as tarefas de escola de filho, com tudo que implica numa vida cotidiana intensa dentro de casa, né? E isso é muito inovador, não é, Adelaide? Porque eu acho que ninguém passou por este momento de convivência familiar e principalmente de isolamento, convivendo aí com um vírus que ninguém sabe nem o que é, nem como cura. É toda uma insegurança, todo um conflito de informações e também de problemas socioeconômico e político. Então, pessoas, inclusive, desempregadas em casa. Porque uma coisa é você estar em casa com o seu emprego. Assim, ainda assim, já não é fácil, não é, Adelaide? Agora, imagina tudo isso acontecendo, esse relacionamento intenso, e ainda com um deles desempregados ou até com os dois. Como que está sendo, Adelaide? Isso tem sido extremamente desafiador, porque as tensões, a gente vê falar muito o quanto... Aquilo que a gente vê na televisão, né? As contas não pararam de chegar, mas eu estou impedido de trabalhar, né? O dono do comércio, o dono do pequeno negócio que ficou impedido em função da situação de ter sua loja aberta, de manter o seu rendimento. E as pessoas que ficaram desempregadas, inevitavelmente, essa pressão sobe, né? Essa pressão social, essa autocobrança, né? Pela manutenção da casa e da vida e as responsabilidades, num cenário de muita incerteza, né? Nós, como brasileiros, a gente está experimentando isso tudo com alguns agravantes, eu vejo, porque as informações vêm muito picadas, de maneira extremamente confusa.
a gente viveu no nosso governo algumas leis sendo sancionadas de manhã e revogadas à tarde, né? Isso mais de uma vez nesse período. Então, tudo isso vai levando essa pressão familiar para níveis, muitas vezes, insanos, né? Onde a família passa e fora o cotidiano, fora os problemas que essas famílias já, de repente, já tinham que lidar com questões da educação dos filhos, com questões do relacionamento a dois, e tudo isso se soma a um cenário muito maior do que todos nós, né? Esse confinamento modificou muito as relações, né, entre as pessoas, sejam familiares ou sejam de amizades e profissionais. Mudou por completo, não é, Adelaide? Por completo, exatamente. Algumas pessoas experimentaram, a gente vê que nós tivemos as dificuldades que foram adicionadas e também alguns ganhos, né? Então a gente vê ao mesmo tempo relato de pais trazendo o prazer de poder sentar com os filhos por mais tempo e jogar um jogo, fazer uma atividade. Crianças ou adolescentes que relatam, às vezes, eu tive adolescentes na clínica relatando que no fim que a pandemia melhorou a vida, né? No fim tá mais gostoso, porque a gente não tem aquela correria no fim de semana, a gente joga um jogo, a gente senta junto, a gente assiste uma série. As famílias, nós também fomos retirados de um ritmo frenético, né? Acho que tem o lado positivo. Eu costumo dizer para o pessoal, vamos tentar achar o presente no meio do caos, né? Existe um caos, a gente está vivendo um momento difícil de entender, mas nós temos um aprendizado para tirar disso tudo e um presente para encontrar, né? Qual é o aprendizado e o presente que a gente traz para a nossa vida, né? E muitas vezes o presente está nessa possibilidade de olhar para os filhos de um jeito que no dia a dia do ritmo normal eu não conseguia, de me dar tempo para sentar e jogar um jogo, assistir um desenho, fazer uma coisa diferente, né? Então, mudou. Algumas coisas ficaram muito mais difíceis, outras foram otimizadas e melhoradas. Eu acho que a gente precisa sempre buscar realmente esse presente, esse algo positivo que a crise traz para a gente. O Adelaide, e aí nos atendimentos, nos pacientes, você vê uma piora no emocional do homem, da mulher ou dos filhos, sejam crianças ou sejam adolescentes ou jovens. Quem você acha que foi mais afetado neste isolamento? Ou quem ganhou, como você disse, que tem crianças que estão felizes porque não almoçavam com os pais, hoje estão almoçando, não faziam as refeições com os pais e hoje estão fazendo. Os pais não tinham tempo de sentar no chão para brincar e hoje estão brincando, inventando, inclusive, brincadeiras, criando atividades, não é isso? Então, mas no geral, como você vê o que, para quem foi mais difícil se adaptar nesse momento? Eu acredito que os adultos tiveram mais dificuldade, tanto homens quanto mulheres, por motivos diferentes, né? O homem pesa sobre ele muito essa coisa da produtividade, de estar ativo, de estar produtivo, de estar conduzindo a casa e aí ser de repente privado desse movimento natural mais difícil para eles. A mulher, na contrapartida, sentiu também, muitas vezes, a gente tem mães sofrendo, às vezes, com 2, 3 filhos em casa, sem computador para todo mundo, tendo que administrar lição de 2, 3 filhos pequenos, de ter que administrar uma realidade que antes ela não precisava lidar com isso, né? E a escola dava esse suporte, era o momento dela, às vezes, cuidar de si, e ela perde esse momento. Né? Mas para crianças e adolescentes, no geral, assim, eu tenho crianças que falam, eu tô com saudade, ou reclamam que a aula online não é igual, que é chato, que acaba às vezes tendo mais lição e mais conteúdo, porque a aula rende mais online, né? Eu falo para o professor, deve ser mais fácil botar mudo em todo mundo e conseguir fazer a matéria, né? Porque tem o recurso de mutar. Com certeza.
Mas aí tem as pestinhas da sala que conseguem, não sei como, às vezes eles entram e multam eles, a professora, e a professora apanha. Então tem histórias mil. O adolescente em si, acho que sente menos, mas tudo vai realmente do perfil de cada um, né? O que eu sinto é que, no geral, as crianças perceberam esse ganho de proximidade. No geral, eles sentiram esse ganho de proximidade. Sentem falta da escola, da aula normal, né? Mas tá tudo bem para eles. A criança ela vai responder muito ao formato, a dinâmica familiar, né? Como é que essa família está lidando? Então, se a família está muito na panela de pressão, muito tensa, se as brigas aumentam, se os pais não estão se entendendo, essa criança vai responder de acordo com isso, né? Enquanto que se a família se organize, consegue entrar num ritmo saudável, a criança também vai tender a seguir com tranquilidade. O Adelaide, esse tempo de convivência está sendo um grande desafio para todos, não é? Sim, com certeza. Com certeza, porque e eu às vezes me pergunto se isso não é um chamado, né? É, se não é um chamado de Deus para nós, assim, às vezes eu brinco com o pessoal, falo, às vezes eu acho que Deus colocou a gente de castigo em casa e falou assim, já que vocês não estão olhando para as preciosidades que vocês têm, eu vou trancar vocês em casa para vocês se descobrirem, né? É como se fosse um tempo de redescobrir, né? Então, nessa história dessa aproximação com filhos, dessa vivência diferente, a gente tem famílias com relatos incríveis de ressuscitar brincadeiras da nossa infância e fazer com os filhos, de pais que foram pular amarelinha, de mãe que nunca tinha feito um bolo para os filhos e foi para cozinha fazer esse bolo junto, ensinar os filhos, né, a fazer bolo, a lavar louça, porque muitas vezes aquela casa que tinha empregada passou a não ter no período de pandemia, seja porque ela ficou cumprindo quarentena em casa, seja porque essa família perdeu a condição de ter essa mão de obra, né? Então, as famílias têm realmente tido desafios e a gente vê muita coisa boa e muita coisa difícil acontecendo diante desses desafios. O Adelaide, e esse momento está exigindo uma. Você acredita que o alarme disparou? Não sei por que agora. Tive que desligar o Travou alarme. aqui. Equilíbrio emocional. Vamos falar de equilíbrio emocional. O que muitos estão tentando buscar é que o que muitos têm ou que pouca gente tem, e como esse equilíbrio emocional consegue manter os relacionamentos. Na verdade, é o tempero perfeito, né? Dos relacionamentos e a gente buscar esse equilíbrio. E que eu costumo dizer para as pessoas que a gente não deve romantizar e nem se cobrar um ideal de perfeição, né? A gente já vive no mundo da cobrança do ideal. O ideal para o corpo perfeito, para a família perfeita. Ninguém tem esse equilíbrio 100%. É uma coisa que cada um com as suas habilidades, mas que nós precisamos estar o tempo todo atentos e investindo conscientemente nesse equilíbrio, né? Investindo conscientemente em bom senso, em diálogo, em escuta. Né? A gente não sabe escutar, a gente sabe falar muito, escutar pouco. Deixa entrar um pouco da demanda dessa pessoa que mora comigo, né? A importância de ouvir os filhos. Eles têm coisas fabulosas para ensinar para e a gente age muitas vezes como pais, como detentores da sabedoria máxima e a gente não para ouvir, não para falar de sentimento com essas crianças, né? Eu tive uma surpresa super bacana, porque e surpresa mesmo, fui pega totalmente de surpresa, e acho que aqui é o momento de deixar a dica para quem está assistindo e acompanhando a gente. Ótimo dica, porque nós vamos querer muitas dicas, viu? A minha filha
Eu cheguei um dia em casa e tinha dois potinhos ali no balcão ali da cozinha, né? Então, um depósito, pote das preocupações e o pote das coisas para agradecer. E fui pega de surpresa, porque foi uma iniciativa que não partiu de mim, né? Mas de uma adolescente. E aí, diariamente, eu olhava e os papeizinhos entrando no pote. Ai, E aí a família pode ter o momento de sentar e falar: vamos ver o que a gente tem para agradecer, vamos ver o que nos preocupa, o que nos deixa preocupados, o que está angustiando meu filho de 10 anos que depositou um papelzinho ali na preocupação. Porque às vezes, quando os pais se propõem a fazer esse exercício, ele vai ver que a criança está vendo o que está acontecendo no ambiente com um olhar totalmente puro, inocente, diferente do nosso, e que a criança também tem coisas para agradecer que a gente, no nosso piloto automático, não enxerga, que a gente deixou de enxergar essas coisas tão lindas para agradecer. que Então, foi um maravilhoso. grande presente, né? De chegar e ali falar: poxa vida, o que eu tenho, como seria, como é, né? Sentar e vamos escrever junto e ter o que agradecer e o que tem me preocupado. E olha que ótima dica, gente. Vamos colocar um pote de preocupações e um pote de agradecimento. Olha, vamos anotando que a Adelaide vai dando dicas aí. Um pote de preocupações e um pote de agradecimentos. E vamos ensinar os nossos filhos que existe a preocupação, sim, mas existe muita coisa para agradecer. Inclusive, a Denise Simões está dizendo aqui, estou aprendendo muito também com minhas netas. Olha que bacana, e muita gente está aprendendo, né? Agora, como ter equilíbrio e capacidade de diálogo? Você falou que é muito importante o diálogo. Como ter equilíbrio e capacidade de diálogo nesse momento, Adelaide? Pois é. É hora da gente. Sabe o que a gente ouvia das nossas avós ou da nossa mãe quando a gente era pequeno? Minha avó dizia muito isso e minha mãe passou a repetir, né? Dois ouvidos, duas orelhas e uma boca. Como é estar atento ao outro no diálogo? Diálogo não é monólogo. Isso serve principalmente para nós meninas. Eu falo muito isso quando vou falar em palestras, enfim. Nós mulheres somos muito verborrágicas. A gente fala demais, a gente começa, né? Se a gente começa a reclamar, a gente reclama, reclama, reclama. E a gente não para de dar lição no filho, no marido, e fala, 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 fala. E não escuta, e pouco escuta. É nosso, a gente tem isso, né? Tanto que é muito comum a mulher falar que o filho, o marido fala: tá, você já falou, né? Você já falou. E a gente não escuta nem que eles estão falando que já falou. Quando fala, você já falou, ela começa de novo, do começo. Com certeza, a gente tem muito para argumentar e muito para falar e Sim, esquece, né, que são dois ouvidos, né, para ouvir e uma boca só para e uma falar, né? boca para falar. Então, eu preciso dialogar. É um diálogo, não um monólogo, né? Monólogo eu não precisaria do outro ali escutando. Eu posso falar sozinha, no espelho, em casa. Mas não, se eu resolvi falar com o outro, eu preciso ouvir, né? Essa sugestão da gente colocar as preocupações, os motivos de gratidão, e de repente a família se unir para pensar sobre o que está preocupando e como é que a gente pode lidar com isso, que soluções a gente tem, pode ser um crescimento e um exercício de diálogo, né? Porque cada um deposita os seus papéis e a gente junto busca a solução, né? Pode ser um exercício bacana para a família experimentar em tempos de isolamento, né? Em tempos de convívio intensificado, em tempos de preocupações intensificadas. A gente tem aí as preocupações econômicas, que os adultos estão sofrendo muito em função das preocupações econômicas, né? Como é que a economia fica, como o meu negócio fica, como o meu emprego fica, como, enfim. Muita insegurança, não é, Adelaide? Sim, E por isso que preocupações com fica a saúde.
Por isso que fica difícil manter o equilíbrio emocional, porque é realmente a insegurança que gera ansiedade, que gera medo, e que tudo isso é difícil a gente ministrar, né, tudo isso na vida, e mais ainda estar dentro de casa, impedido, perdeu a liberdade. Quanta coisa que está acontecendo e quanto aprendizado a gente vai tirar disso. Agora me fala, no grupo familiar, muita coisa antes, quando estava tudo andando, tudo correndo, porque estava correndo, na verdade, tudo estava correndo. Era uma velocidade absurda de tudo. Do ter, do trabalhar, do conseguir, e pouco a gente parava para pensar, para refletir. E muita coisa ficou embaixo do tapete e agora está sendo colocada às claras e sendo uma oportunidade de resolver isso através do diálogo. Sim, com certeza, porque a gente vinha, inclusive dentro da psicologia, a gente vinha falando muito sobre essa era da hipervelocidade, dos relacionamentos, fast food, tudo é para ontem, ninguém mais podia esperar por nada, né? As pessoas não podiam esperar por nada, não podiam perder tempo, não podiam parar. E aí vem uma situação dessa e para todos nós, e por isso que eu brinco muito com isso. Eu falo, olha, Deus colocou a gente de castigo na cadeirinha do pensamento. A gente está tendo a chance. Nós estamos realmente no cantinho do pensamento já há 3 meses, né, Adelaide? Pois é, a gente está tendo a chance. O papai colocou a gente no cantinho do pensamento e a gente vai ter que rever, né? Nós temos que entender o que estava valendo a pena, o que não estava valendo a pena. Quantos presentes não estão sendo desembrulhados, né? Quanta coisa não está sendo resolvida, e quantos conflitos não vieram à tona, e aquilo que eu disse no início, quantos casamentos não funcionavam porque a gente trabalhava muito. Funcionavam porque a gente trabalhava muito, né? Que foi o que eu ouvi de uma pessoa, acho que meu casamento funcionava porque a gente trabalhava muito, só se via nas férias 7 dias, no cruzeiro, no resort, em algum lugar gostoso, voltava cada um para sua rotina, piloto automático, e aí funciona, porque estar junto o tempo todo é exatamente o que você disse, Angela, a gente precisa, as coisas vão vir à tona, né? O que estava escondidinho embaixo do tapete vai vir, né? Aquilo que me incomoda. E a oportunidade, de novo, a gente está diante de oportunidade de resolução, oportunidade de diálogo, oportunidade de olhar para a relação de um jeito que no dia a dia não se parava para olhar. Inclusive, Adelaide, a gente viu pela mídia que na China, após pandemia, o índice de divórcio foi muito alto. Como analisar essa situação? E a gente já está aqui falando que é oportunidade de rever aquilo que então estava embaixo do tapete e tentar, né? Em muitos casos não é a pandemia, em muitos casos não é a pandemia que trouxe o problema já existia e agora ficou às claras, né? Mas como reverter isso aqui no Brasil, pós-pandemia? Será que a gente vai ter também índice alto de divórcio? Como que você analisa a situação como psicóloga e como coach? Eu acho que a gente precisa tentar usar essa vivência externa e fazer diferente, né? E tentar fugir da estatística de lá. Realmente esse alto índice não veio em função da pandemia, mas em função do convívio forçado e da não resolução por anos, às vezes, de casamento, de uma série de questões. Eu brinco muito quando eu atendo casais no consultório e falo, gente, o que mata a gente, eu ouvi isso de um professor e nunca mais esqueci. Poucas pessoas morrem de duelo com um leão. Diante de um leão, a gente une forças e arrebata o leão. O problema não são os leões que a gente tem que matar todo dia. O problema são as antas que vêm e derrubam a gente no meio do caminho. Porque para o leão, a gente se fortalece e vai. Mas a gente não presta atenção nas antas. O que seriam as antas de um relacionamento? É aquele cotidiano, né? Eu costumo falar para os casais, eu falo, gente,
Intimidade e proximidade não pode ser como a maresia na nossa geladeira, que corrói gentileza. Então, intimidade e proximidade não pode corroer gentileza. Porque muitas vezes a gente é muito mais gentil com o de fora do que com aquele que está com a gente. Por que que a gente tem muito mais facilidade de ouvir, de dialogar, de argumentar com respeito com quem não nos conhece, com quem não mora no nosso teto, do que com quem mora com a gente, que são as pessoas mais importantes, né? Então eu falo muito sobre isso, o quanto a gente não pode deixar que essa intimidade corroa essa gentileza que precisa estar presente nos relacionamentos da gente, né? Então, com certeza, na China e em todos os países que esse índice de divórcio foi lá em cima, é em função realmente das pessoas não terem esse cuidado ao longo dos anos de casamento com a gentileza, ao longo dos anos do casamento com o diálogo, e a hora que a gente se vê fechado no mesmo lugar, isso fica insustentável, porque às vezes o buraco já está tão grande que é difícil fazer correção, né? Então, a dica não é só para a pandemia, é para a vida, né? Como é que a gente não finge que as coisas não aconteceram? Evita passar por cima das coisas como se elas não tivessem acontecido. A gente precisa resolver, né? O pote do que me preocupa e o pote da gratidão devem ficar eternamente lá, para a gente olhar o que é que está angustiando a pessoa que está aqui comigo, o que é motivo de gratidão. Eu tenho sido grato também por isso que nós temos, porque reclamar, todos nós temos uma facilidade imensa de reclamar. É muito Mas mais fácil. agradecer é muito raro a gente parar para agradecer, né? Então, a gente precisa realmente ter criar esse hábito, né? Fazer essa musculação emocional de ir transformando e moldando a nossa vida de acordo com isso que os relacionamentos exigem, né? Porque o casamento exige muito isso da gente, a criação dos filhos, a relação com os nossos pais. Se a gente não faz isso, a gente vive como se fosse um grande rolo compressor passando por cima das coisas que tem para resolver e só quebrando e destruindo, né? Inclusive, Então, pode falar. então a gente precisa realmente trabalhar isso no dia a dia. Inclusive, a Malu aqui está dizendo, a Malu Correia, tem a consultoria, ela está dizendo que lidar com as pessoas é uma arte. A arte de lidar com as pessoas, inclusive, é um livro de Napoleão Hill, de Jamil Albuquerque. Malu, de Jamil Albuquerque ou de Napoleão Hill? Do Mastermind, do treinamento Mastermind. E esse livro desperta a gente para muitas coisas no lidar com as pessoas. Você disse da gentileza. A gentileza ficou um pouco esquecida, não é, Adelaide? A gentileza ficou um pouco esquecida. E ainda mais no dia a dia, a gente vai se embrutecendo e vai esquecendo de uma atitude. Então, esse talvez seja o grande momento e a grande oportunidade de mudarmos a atitude, né? De mudarmos as nossas atitudes e melhorarmos esse relacionamento, seja com o marido, seja com os filhos, seja com a família em geral, seja com os amigos, não é? Sim, com certeza. A gente precisa estar se reposicionando, né? Acho que o cantinho do pensamento está servindo para a gente olhar para tudo isso. Na contramão disso, a gente vê aí o nosso grande amigo que vem sendo a internet, as redes sociais e tudo isso que nos conecta, que nos possibilita estar aqui nesse momento, né, Ângela? Que é uma Sim. ferramenta tão maravilhosa, mas que muitas vezes as pessoas estão usando na contramão, para intolerância, para polarização. Então, as pessoas ficam se amargando, às vezes, na rede social e levando esse amargor para dentro de casa, né? Travando duelos políticos, travando embates que não vão levar a lugar nenhum, né? Que não fazem o que realmente importa crescer. Porque o que realmente importa está dentro ali da tua casa, né? As pessoas que efetivamente importam e que quando se tudo for tirado de você, a única coisa que vai te importar são só essas pessoas.
né? Com Então, certeza, o mais importante, pessoas, né? Adelaide, você falou em internet. Os meios digitais nessa pandemia serviram para aproximar pessoas, porque vamos falar antes da pandemia, os meios digitais afastaram as pessoas que estavam perto para estarem perto de pessoas que estavam longe. Porque quantas vezes a gente via amigos, a gente via casais numa mesa de restaurante, cada um no seu celular. Então, sim, estava perto, mas a mente e o contato estava longe. E exatamente. agora, na pandemia, esse mesmo meio digital, ele aproximou, inclusive, pessoas queridas que estão distantes. Como você vê o uso dos meios digitais nesse momento? Eu brinco sempre que é uma faca de dois gumes, né? Ou bênção e maldição para nós, de acordo com a forma que a gente utilizar. Então, traz coisas maravilhosas, como a gente poder estar aqui nessa noite, como poder fazer uma ligação para um pai, para uma avó, para um primo, uma pessoa querida que está longe e que a gente precisa se manter distante para a preservação de saúde. Então, traz essa possibilidade, essa aproximação. Eu tive vivências fantásticas da gente fazer, inclusive, assim, vamos fazer um café da tarde online, então todo mundo arruma sua mesa bem bonito, a gente senta, bate papo, todo mundo tomando café, comendo na sua casa. E foi uma delícia, né? Então, dá para usar de maneira muito gostosa, mas infelizmente é preciso que as pessoas façam boas escolhas, né? É preciso usar de sabedoria, porque se você nesse tempo de isolamento, ao invés de curtir a sua família, escolher um filme bacana, uma atividade lúdica para fazer com os teus filhos, um jogo, enfim, qualquer coisa que una, resolver que dentro de casa vai continuar cada um dentro do seu quadrado digital, né? Cada um dentro do seu celular, a gente não vai ter essa aproximação, e aí fica cada um dentro do seu celular, brigando muitas vezes na internet, que é isso que eu disse agora há pouco, dessa polarização política que a gente vem vivendo nesse momento, né? Principalmente política, porque as pessoas estão intolerantes e não aceitam que alguém divirja da opinião dela, né? E aí leva tudo isso para dentro de casa. Então pode ser uma bênção para muitas coisas e pode ser algo que contamina o teu ar, a tua saúde mental e as tuas relações mais próximas e até as relações mais distantes, né? Inclusive, você tocou nesse assunto muitíssimo importante de polarização e de desentendimentos, de briga, não só em grupos familiares, como em grupos de amizade, porque claro, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu candidato, o seu partido, sei lá, como futebol. Então, se dizia que política, como é que é? Política, Futebol futebol e e religião. religião não se discute. Só que nunca se discutiu tanto. E muitas pessoas estão brigando, estão se desentendendo com amigos que até então, né, tinham um profundo carinho, um profundo respeito entre grupos familiares, não. Como a gente não ter esse embate? Como fazer, o que a gente deve fazer num grupo para que seja harmonizado e que se aproveite o momento para a união e não para a desunião e não para afastamento, né? Já estamos em isolamento, mas afastamento mesmo de pessoas queridas, de familiares e de amigos. Sim. Ângela, eu penso que assim, essa máxima do política, religião e futebol não se discute, eu acho que a gente pode dizer, a gente pode debater, a gente não precisa brigar, discutir, né? Debater implica em respeito. Eu penso assim, você pensa assado, e ok, a gente continua se respeitando, você não deixa de ser a pessoa querida que é para mim, e a gente só não pensa igual. Como a gente não vai pensar igual em diversos assuntos? O problema é que a gente vive um tempo de muita intolerância, né? Onde existe sempre essa questão da polarização, é tudo ou nada.
né, o tempo todo, para diversos assuntos. A coisa da política está muito pulsante nesse momento, né? Mas não é só esse tema, tem vários outros temas que são tratados com total intolerância a qualquer pensamento que seja diferente daquele que está sendo colocado como balizador. Então, eu penso assim, se você pensa assim, você está excluído, você é menos inteligente, não faz parte da massa pensante, não, e as pessoas excluem mesmo, ofendem, entram em debates, e eu brinco às vezes, né, como briga de torcida, que eu como mulher que não gosto de futebol, né, não gosto nem desgosto, eu via aquelas brigas de torcida e falava, gente, os caras estão ganhando milhões para jogar esse jogo, vocês não ganham nada e ainda se metem em briga. Para mim é a coisa mais ilógica do mundo, porque assim, essa briga vai dar em quê? Nada, em perda para quem entrou nela, em feridas, em mágoas, ainda mais nesse nível mais íntimo, né, de proximidade. Então, a palavra-chave é respeito e bom senso, né? Debater é uma coisa, brigar é outra coisa. Divergir, que bom que as pessoas não pensam todas iguais, porque senão o mundo não tinha evoluído tudo que evoluiu. Né? A gente estava pensando que a Terra é quadrada até hoje, a gente estava pensando que bom que alguém chegou e falou, não, acho que não é quadrado. Então, é dessa divergência que nascem novas possibilidades. Então, vamos respeitar isso. Cada um pensa de um jeito. É respeito acima de tudo, né? A gente precisa retomar essa postura que permite ao outro ser diferente de mim. Palavra-chave, respeito, né, Adelaide? No momento, com todo o emocional abalado, a palavra-chave é respeito, né? Até tem diz, respeito é bom e eu gosto, né? Mas todo mundo gosta de respeito. Então, se eu exijo respeito, eu tenho que respeitar, não é? E eu Exatamente. acho que é assim que a gente caminha para uma evolução. E falar em evolução, e da parte religiosa, Adelaide, como você vê, você também acha que no meio familiar foi despertado mais a parte religiosa também, mais a união através de uma fé? Como você vê a parte religiosa dentro dos lares, nos relacionamentos, nessa pandemia? Olha, Ângela, eu costumo dizer para o pessoal que eu atendo que ter fé é necessário e é uma questão de saúde. Não religião, mas fé, né? Porque cada um vai ter a sua religião, cada um vai ter a sua escolha. A gente também precisa, de novo, respeitar, ser tolerante, né? Mas manter-se conectado a uma fé, buscar a Deus de alguma maneira, é, é, é saúde mental. Faz parte na minha visão, isso é a minha posição, faz parte de um equilíbrio. Para mim, o equilíbrio total do indivíduo ele é físico, emocional e espiritual. Nós precisamos estar em equilíbrio com essas três instâncias. Eu preciso cuidar bem do meu corpo, eu preciso cuidar bem da minha mente e eu preciso cuidar bem da minha vida espiritual, da minha alma, da minha fé. Como cada um escolhe fazer isso, isso é muito pessoal, né? Eu sinceramente espero que as famílias tenham feito essa busca nesse tempo de pandemia. Eu ouvi de uma adolescente uma frase muito interessante, uma adolescente que eu atendo que mora numa cidade grande, né? Não mora aqui na nossa cidade, e ela trouxe isso. Ela falou: olha, eu queria, como alguns colegas, acreditar em Deus, porque acho que seria mais fácil. Então, respondendo a tua pergunta, talvez esse momento tenha despertado essa necessidade nas pessoas, né? Quando eu ouvi isso dessa adolescente, meu posicionamento é sempre de incentivar que ela busque a Deus, busque do seu jeito, quais as opções que você vê, como é que teus pais veem isso, enfim, porque e aí isso é muito pessoal. Para mim, a fé
é a base de uma sociedade bacana, de uma sociedade de respeito. Eu ouvi de um ateu convicto essa semana. Ele Existe disse o ateu, assim, existe o ateu convicto mesmo? boa pergunta, né? Dizem que precisa ter mais fé para ser ateu do que para ser religioso, né? Aham. Mas enfim, ele se diz ateu. Ele diz Uhum. que não acredita em Deus. E aí ele me citou a seguinte coisa. Ele falou assim, olha, apesar de eu não acreditar em Deus, se todo mundo seguisse aquela frase de Jesus, ama o próximo como a ti mesmo, o mundo seria melhor. E aí eu disse, pois é. Com certeza. Amar o próximo e estar, se colocar, é o tal, né, a tal palavra tão usada no momento, a empatia, né? E é exatamente. É amar o próximo e ter empatia, né? Porque eu só vou entender o que o outro sente, me colocando no lugar dele, isso está faltando muito Sim. nos relacionamentos, a empatia, Adelaide. Falta bastante porque a gente vive um momento em que a sociedade, e eu costumo dizer que a mídia trouxe isso muito forte nas últimas décadas, a importância do seu eu estar satisfeito. Faça o que lhe dá prazer, faça o que te faz feliz. E aí a gente lembra de várias propagandas de produtos, né? Tudo para você, voltado para o eu, né? Então eu entendo que a gente está vivendo um momento de sociedade muito mais egocêntrico, onde se não tá bom para mim eu me desfaço disso. E aí fica muito mais difícil experimentar empatia, porque se o que me dá prazer não te dá prazer, Problema seu. problema seu. Exatamente. Vê o que você faz. Eu tô feliz. Então, acho que sim, acho que a gente vive um momento realmente com esse déficit de empatia, de cuidado com o outro. O Adelaide, e falando, já já a gente, como passa o tempo, olha, já já a gente está terminando a live, e a gente falando do emocional estar desequilibrado, do medo, da ansiedade, dos relacionamentos estarem conturbados. Eu costumo dizer que depois que o copo derrama, é difícil você encher de novo. Então, é o momento quando as pessoas não estão se resolvendo de procurar ajuda para que não se perca realmente aquele relacionamento que podia ser duradouro e que, por algum motivo fácil de ser resolvido, a pessoa não está enxergando. E nesse momento ainda mais difícil, está enxergando menos, porque o medo, aliás, eu vou já emendar uma outra pergunta. O medo da morte é maior do que o medo de um relacionamento terminado, porque as pessoas estão com tanto medo que estão fazendo sofrer quem está do lado. Eu gostaria que você relacionasse isso da busca da ajuda antes que tudo se perca e deste medo, como lidar com este medo. Ângela, eu costumo brincar com o pessoal, falo, gente, a gente precisa buscar ajuda psicológica, como a gente busca o dentista. Então, o certo é a gente ir para o dentista, de preferência para fazer limpeza, mas se tiver cárie, que seja uma cárie pequenininha, né? Ninguém deixa para ir no dentista quando já perdeu tudo. Você tem que tirar o dente fora, né? Porque não tem mais conserto, né? Já caíram todos. Eu falo que às vezes chega pra gente, já caíram todos os dentes e teve até perda óssea. Não vai dar nem para fazer implante, eu brinco. Eu falo, gente, o momento de procurar é muito antes dessa. Não tem que ser a última tentativa, não tem que ser a última opção. Porque o relacionamento tinha que estar em prioridade, né? Então a gente não está se entendendo. Vamos resolver esse negócio para não desandar, né? Não deixa para o fim da história, né? E muitas vezes os casais buscam só como última opção, como último recurso, né? Olha, já tentamos de tudo, agora que é a última cartada eu dou um mês para resolver. Eu brinco às vezes, eu falo, mas vocês levaram 20 anos estragando? Como é que a gente faz em um mês? Então, essa busca precisa acontecer quando eu percebo, como eu falo para os casais, eu falo, quando vocês percebem, tem um falando, mandando carta em árabe e o outro respondendo em mandarim, sabe? E os dois falam português.
Tá, então, é o momento de procurar ajuda. Sim, eu falo, ele não me entende, ela fala, e ele fala e ela não entende. Gente, procura ajuda, porque assim, não vai existir o relacionamento perfeito. Todo relacionamento vai ter atrito, todo relacionamento implica em abrir mão de posicionamento, em abrir mão de algo para que as coisas funcionem, né? E o relacionamento bom e perfeito é cheio de defeito, né? Então a gente vai ter desafios o tempo todo. Então, busca ajuda quando a linguagem não está mais funcionando. Esse é o momento. Não quando já não existe nem vontade de conversar mais. Aí a gente já passou do ponto, né? E a segunda pergunta que você me fez, eu estou aqui tentando lembrar. É sobre o medo que as pessoas estão. Essa pandemia trouxe muito medo. Eu vejo muito medo nas pessoas de ficarem doentes, né? De contraírem o vírus. E eu não sei, o medo é da morte, o medo é da perda. Como é que a gente lida com este medo? E não deixe os relacionamentos se Sofrendo. perderem, sofrerem por conta desse medo. Então, eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão com muito medo. O convite é para pensar, eu tenho mais medo da morte ou da vida, né? Muitas vezes as pessoas vivem com mais medo da vida do que da própria morte. O que quer dizer isso? Eu olho tanto para esse momento da morte, onde eu vou estar de frente com ela, que eu preciso fugir dela, me esquivar dela, que esqueço de viver os presentes do dia a dia. Os presentes do dia a dia estão lá dentro da tua casa, da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. E às vezes você passa o dia todo olhando para o medo do que está fora e não vive esse amor tão puro que a gente tem dentro de casa, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, do nosso marido, da nossa esposa. Então, o convite o que eu diria é esquece um pouco o que está lá fora, né? Porque quando você escolhe viver o medo da morte, você, na verdade, está escolhendo abrir mão da vida. E aí a gente não vive, né? Eu fico refém, eu trago para esse ambiente que é o mais importante que eu tenho, para as pessoas mais importantes da minha vida, eu trago pesar, eu trago amargura, eu trago um ambiente difícil de convivência, ao invés de viver com leveza o tempo que eu tenho para viver com eles. Nós não sabemos realmente sobre esse vírus, o que vai ser, até onde vai. A gente tem que tomar as nossas precauções, a gente precisa agir como cidadãos conscientes e fazer tudo o que está sendo orientado, né? E viver. E não entrar no medo de viver, que o medo da morte implica em não vida, desde o momento que eu entro nesse medo da morte. Nossa, eu queria ouvir de novo, ainda bem que essa live vai ficar gravada. Porque eu fiquei aqui pensando que, sabe, que palavras perfeitas que você disse agora sobre o medo da morte e deixar de viver pelo medo da morte. Olha, é para refletir e quem está aqui com a gente nessa live, tenho certeza que vai refletir muito sobre isso que você falou. E só para encerrar, que nós estamos aqui há 5 minutos para terminar, o que você acha que muda nos relacionamentos pós-pandemia? Ângela, eu espero que a gente aprenda com o cantinho do pensamento que a gente ganhou. Vou dizer um pouco sobre o que eu espero, porque acho que a gente está numa situação que é difícil prever muita coisa. Mas o que eu tenho visto e o que eu mantenho a minha esperança é de que a gente se reconecte de um novo jeito, pessoalmente, não virtualmente, usando sim as ferramentas digitais para isso, mas de maneira íntima, profunda e respeitosa. Que seja um tempo de dar valor à vida, valor aos vínculos que realmente importam,
valor àquilo que é efetivo, né? Quando a gente fica muito perto dessa ameaça de final de vida, a gente vê o quão precioso são aquelas coisas simples que a gente tem, né? Aquelas pessoas que a gente ama, o nosso cantinho, a nossa plantinha, o mimo, é o mínimo, né? Os nossos mimos diários. Então, que a gente passe a dar mais valor para isso que é tão singelo, tão pequeno e tão precioso. Pequeno e gigante. Que seja essa a mudança. Muito precioso. Olha, o potinho, olha quanto ensinamento, gente. O potinho da preocupação, o potinho da gratidão. O respeito, a amizade, a busca por algo espiritual e não ter medo de viver. Porque por medo de viver, a gente vai acabar por morrer. Então, palavras muitíssimo que tocou realmente o coração e que eu só tenho a agradecer. E outra coisa, não ter medo de buscar ajuda. Não é, Adelaide? Como você disse, se eu preciso, se minha saúde não vai bem, eu corro para o médico. Se eu estou com problema no dente, eu corro para o dentista. Se meu cabelo está ficando branco, eu corro para a cabeleireira. Então, por que não tentar salvar um bom modo de viver, seja pessoal ou seja de relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos. Então, é assim, de grande valia, tudo que você falou, Vânia, Arde, minha amiga, é de grande valia o que você disse, e eu quero agradecer muito a sua presença nessa live, foi muito valiosa. Dizer para as pessoas que estão aqui que podem assistir novamente, porque essa live vai ficar gravada no IGTV, Ângela Dami no Instagram, e depois vai para o nosso Facebook, Ângela e Você. Não deixem de assistir novamente quantas vezes for necessário essa live com essa pessoa maravilhosa, Adelaide Mendonça. E eu quero que você volte outras vezes para falar com a gente, porque tem muita coisa que a gente precisa aprender nessa vida e viver com felicidade. Com certeza. Estou à disposição. É um prazer estar com você. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade desse papo gostoso, da gente estar aqui refletindo sobre as possibilidades de uma vida mais saudável. E eu quero, inclusive, falar com você, Adelaide, sobre a constelação. Sim. Eu tenho que falar com você sobre a constelação. A gente marcar. Inclusive, aqui, o Luzivan está dizendo: não deixe de conhecer as constelações. Então, na próxima live que a gente fizer, porque muita gente já passou pela constelação familiar, outras pessoas já ouviram falar e outras pessoas não sabem do que se trata uma constelação familiar e como pode ajudar. E ajuda e muito. Então, está feito o convite para você voltar e a gente vai ter esse papo sobre constelação familiar. Combinado? Combinado. Adelaide, muito obrigada. Deus abençoe você. Olha lá, Denise Simões querendo saber sobre constelação. Nós vamos marcar, viu, Denise? Aguarde que a gente vai marcar esse bate-papo sobre constelação. Deus te abençoe nessa pandemia e que você seja sempre iluminada para ajudar a quem te procura, porque é muito bom quando a gente não vê luz no fim do túnel e alguém nos mostra essa luz. Você é uma dessas pessoas. Muito obrigada. Obrigada, Ângela. Um beijão. Fica com Deus também. E aqui deixa eu me despedir das pessoas que estão aqui. Nós estamos com muita gente. Agradecer a todas as pessoas. Tem pessoas que estão entrando agora. Vocês que estão entrando agora, perderam uma grande live, mas entre no nosso Instagram, Ângela Dami, assistam pelo IGTV. É um conselho que eu dou. Não percam essa live por nada. E eu quero também agradecer meus parceiros, Darosa Eletricidade. Eu vi que a Elza Darosa está aqui presente. Não perde a nossa live. Elza Darosa, que está sempre presente lá em Darosa Eletricidade, ela e a família toda, atendendo a todo mundo com carinho, com muita responsabilidade nesse momento de isolamento.
E lá tem coisas lindas para a gente iluminar a nossa casa. Eu falo que os lustres lá são maravilhosos. E depois da pandemia, vamos trocar os nossos lustres e iluminar mais ainda a nossa vida. Então, meu beijo grande para a Elza, para a Rafa, para a Carol, que estão aqui presentes. Meu beijo para a Rosana da Sansara, que está lá com problema da Covid e vai higienizar toda a